Olá a todos, meu nome é Ana Vitória Ferreira de Leigo, faço parte do Laboratório de Biomagnetismo do Departamento de Biofísica e Farmacologia do Instituto de Biociências de Botucatu, Unesp. Sou orientada pelo professor José Ricardo Arruda de Miranda e hoje eu vim falar sobre o meu trabalho intitulado Avaliação de Imagens Magnéticas para Diferentes Passos de Escaneamento de Sensores BAC. Como introdução, a biosusceptometria C-BAC é uma técnica biomagnética fundamentada em magnetizar e detectar a magnetização de traçadores magnéticos em meios biológicos. Na literatura, já existem aplicações da BAC no meio da farmacologia, fisiologia e gastroenterologia. Então, aqui a gente tem alguns exemplos da farmacologia, drug delivery e gastrointestinal, todas utilizando o sistema BAC. Aqui a gente tem a representação real do sensor, e aqui como que ele é fundamentado. Então, a gente tem um sistema de medida e um sistema de referência. No sistema de medida é onde a amostra ela vai ser aproximada. Então, o campo magnético gerado ele vai magnetizar o material magnético presente nessa amostra e, a partir das bobinas de indução, a gente consegue mensurar essa magnetização. Então, a gente consegue adquirir um sinal. A partir desses sinais, a gente consegue obter imagens magnéticas. Como assim? A gente tem que transladar o nosso sensor por meio de um escaneamento. Então, para cada posição que o meu sensor ele vai ser transladado durante o meu escaneamento, a gente vai adquirir um sinal, a gente vai fazer a aquisição desse sinal. Logo depois, a gente consegue plotar todos esses sinais em conjunto e assim a gente consegue obter a nossa imagem magnética. O número de pontos de escaneamento por onde esse sensor vai passar, ele pode ser ajustado. A gente pode colocar vários pontos de translação para o escaneamento, como poucos pontos. O que isso vai interferir? Quanto maior o número de pontos, maior a informação que a gente vai ter conforme o sensor vai fazendo o escaneamento. Então, mais informação a gente tem, maior vai ser a nossa resolução espacial. Porém, o tempo que isso vai demorar no experimento vai ser muito maior do que, por exemplo, pouco ponto. Ok? Então, a gente vai ter um maior tempo de aquisição, o que vai deixar o nosso experimento menos dinâmico, só que a resolução vai ser maior justamente para a gente ter mais informação. Para menores pontos, poucos pontos, a gente vai ter uma menor resolução espacial, justamente para a gente não ter tanta informação em comparação com o outro, porém o tempo de aquisição vai ser muito mais rápido, o que deixa o experimento bem mais dinâmico. Então, atualmente, a metodologia de escaneamento para BAC caso o experimento precise ser mais dinâmico, não precise de tanta resolução espacial, então a gente faz com poucos pontos de escaneamento. Mas se precisar de uma maior resolução, aí coloca vários pontos. Então, entender essa relação do número de pontos de escaneamento com a resolução das imagens magnéticas é essencial para a gente conseguir otimizar a técnica e não ficar perdendo tempo e no custo computacional também quando a gente for gerar a nossa imagem. Então, a partir disso, a gente tem como objetivo nesse trabalho desenvolver métodos computacionais para simular diferentes escaneamentos, a fim de garantir um equilíbrio entre o custo computacional, a resolução geométrica e o tempo a resolução temporal dos sensores BAC, para futuramente serem aplicados em ensaios farmacológicos e fisiológicos. Então, a gente leva para o in sílico, vê qual é melhor, qual número de pontos é melhor para determinado tipo de ensaio, e depois a gente leva para o experimental. No Materiais e Métodos, os sensores eles foram simulados em linguagem Python 3 a partir das entradas dos parâmetros geométricos do sensor, como o bitola do fio, número de voltas de cada bobina, o tipo de AWG de cada fio, da excitadora e da detectora, corrente, tudo. E foi entrado na simulação. Os perfis de campo magnético eles foram simulados por meio do método numérico de Hanson e Hirschman para segmentos filamentares em qualquer ponto do espaço. Então, a gente consegue simular o campo magnético que aquela bobina gera em qualquer ponto do espaço que a gente quiser. Juntamente, a gente simulou cubos de dimensão 1 por 1 por 1 centímetros cúbicos que tinham 350 miligramas de material magnético. Dessa maneira, a gente dispôs esses cubos em 3 geometrias diferentes. Então, só o cubo mesmo, que no caso usaria um cubo, a barra vertical, que a gente usou 7 cubos enfileirados, e a gente fez também a geometria de cruz, que foram usados 13 cubos. A partir disso, a gente pegou o sensor e a gente vai transladar ele numa área de 10 por 10 centímetros quadrados, com FOV de 0,2, 0,5, 1, 2 e 5 milímetros. Então, para cada passo, a gente vai ter, respectivamente, 2.500 pontos para o 0,2, 400 pontos para o 0,5, 100 pontos para o 1, 25 para o 2 e 4 pontos para o 5 milímetros. Então, a gente vai variar esse número de pontos e a gente vai ver a intensidade do sinal e o tempo de aquisição. E o custo computacional também. E a reconstrução geométrica que a gente vai obter. Então, está aqui uma representação do sensor virtual. Aqui é a geometria do cubo. Então, aqui a gente tem os cubos, os 13 cubos dispostos em forma de cruz. E esses pontinhos azuis são os pontos por onde o sensor vai transladar. Então, aqui são os 2.500 pontos do passo 0,2, os 400 pontos, os 100, 25 e os 4 pontos.
Então, o sensor vai transladar nesses pontos que estão marcados em azul. Então, aqui tem para barra também. Como resultado, essas foram as imagens que a gente plotou dos sinais adquiridos para cada passo. Então, a gente percebe aqui, ó, para o de 0.2 e para o de 0.5, que ainda a reconstrução foi bem, reconstruiu bem geometricamente. Agora, para o de 1, o 2 e o 5, a reconstrução geométrica da forma, da geometria, não reconstruiu. Ficou bem ruim. Então, aqui a gente pode observar a mesma coisa para a cruz, principalmente no último aqui, não reconstruiu nada, ele não deu certo. E para a barra. Ok? Aqui, ó, ainda tem até uma quebra do sinal em comparação com a intensidade, como ele ficou meio zoado. Então, a gente chega aqui, comparando o passo de 0.2 com o 0.5 milímetros, a gente percebe que não tem perda na qualidade geométrica da reconstrução, mas tem um ganho de resolução temporal e custo computacional do método. Por quê? A gente, no de 0.2, tinha 2.500 pontos. No de 0.5, tinham 400. Então, aí a gente abaixou bruscamente o número de pontos, para ter basicamente a mesma qualidade geométrica de reconstrução. Então, a gente diminuiu esse tempo, então a gente ganhou em resolução temporal. E para gerar essa imagem, também, então o custo computacional teve um ganho aí também. Agora, comparando os passos de 1, 2 e 5 milímetros, a gente teve perda na qualidade da reconstrução conforme os pontos foi reduzido, como eu disse para vocês. Ele não identificou nada aqui, não reconstruiu nada. Então, como conclusão, a gente chega na possibilidade de avaliar diferentes métodos BAC e comparar os seus resultados a fim de otimizar o tempo de aquisição e a qualidade das imagens magnéticas que serão adquiridas em experimentações de aplicações da técnica BAC. Então, a gente consegue ver o número de pontos. Ok, é muito ponto. Se eu reduzir, vai continuar a mesma coisa? Vai continuar a mesma construção? Vai continuar a mesma intensidade? A resolução espacial tá boa? Então, a gente consegue aplicar isso no experimental e diminui o tempo de aquisição para o pessoal que for fazer a parte experimental e facilita a vida de todo mundo. Aqui estão as minhas referências e muito obrigada.